Já vai, já vai, já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Bom dia, hoje são 24 de abril de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Nesse vídeo, mais uma contradição, um mundo de contradições, mais uma contradição presente nas lendas sobre a ressurreição de Jesus, que estão nos 4 evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mais uma contradição. E o ateu Leonardo Marcolino, que possui um canal maravilhoso no YouTube com o título Leo Marcolino, vai ficar muito feliz com esse vídeo, porque vou trazer aqui uma explicação do Norman Geisler e Thomas Rowe, em seu livro Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. O Norman Geisler era cristão evangélico fervoroso. Faleceu ano passado, nos Estados Unidos, 2019. Ele era doutor em teologia e mestre em filosofia. Ele é muito famoso no meio evangélico. Os evangélicos adoram o Norman Geisler. O Norman Geisler, como um cristão evangélico, ele era fundamentalista. Ele lia a Bíblia ao pé da letra. Textos lendários que estão na Bíblia, o Norman Geisler os lia e interpretava como se fossem fatos reais. E ao explicar, aí a coisa desanda. Então aqui, mais uma contradição bíblica, e aqui explicada pelo Norman Geisler. Ele vai dizer que não é contradição, que não é discrepância. E o internauta ateu Leo Marcolino, com certeza aí já está rindo, porque aqui estou trazendo uma explicação do Norman Geisler. O Norman Geisler dizia que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que não existem erros e contradições na Bíblia, o que é uma autêntica brincadeira. Antes de entrar aqui no texto da Bíblia, com a explicação do Norman Geisler, espere um pouquinho aí, Léo. Veja aqui, mais uma vez, o livro de Juan Arias, o espanhol. Juan Arias ou Juan Arias, com seu livro A Bíblia e seus Segredos. Um livro maravilhoso. O Juan Arias, ou Juan Arias, mora no Brasil. Ele é espanhol. Ele mora no Brasil, casado com uma brasileira. Ele mora ainda, talvez, em Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. O Juan Arias, ou Juan Arias, ele é formado em teologia, psicologia, psicanálise, deixa eu ver aqui mais, psicólogo, melhor dizendo, teólogo, filósofo, psicólogo, escritor, jornalista e especialista em Bíblia. Ele é estudioso, é especialista nas línguas semíticas, aquelas línguas faladas na época da feitura dos textos do Velho Testamento, que não é velho para os judeus, entendeu? Então o Juan Arias é um especialista em Bíblia. Aqui na página número 30 de seu livro, ele diz assim, abre aspas: é lógico, portanto, que a Bíblia apresente erros e contradições, exageros e mitos misturados com fatos reais. Fecha aspas aí. Qualquer especialista sério da Bíblia, qualquer estudioso sério da Bíblia, sabe muito bem que ela, de Gênesis ao Apocalipse,
está lotada de lendas, mitos, alegorias, fábulas, erros, contradições, discrepâncias, etc. E vou aqui mostrar mais uma. Então vamos agora para a alegria do Léo Marculino. Vamos trazer aqui uma contradição e o Norman Geisler vai dizer que não é contradição, que não é discrepância. Então vamos lá. Vamos aí, Léo, segura aí. Vamos aí, meu amigo. Página 374 do livro aqui do Norman Geisler e Thomas Rowe. 374. A discrepância, a contradição é o seguinte. Ele trata aqui do livro, ele compara o livro de Mateus com o livro aqui de João. O Evangelho de Mateus com o Evangelho de João. No Evangelho de Mateus, na lenda de Mateus, gente, as duas mulheres veem apenas um anjo. No Evangelho de Mateus, as duas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, elas estão no domingo ali, no túmulo de Jesus, e elas veem apenas um anjo, certo? Isso aí em Mateus. Em João é diferente. Em João não são duas mulheres, apenas uma, Maria Madalena. Em João, Maria Madalena e nenhuma mulher mais. Maria Madalena sozinha, solitária, no túmulo de Jesus. Então a Maria Madalena vê ali dois anjos e não apenas um. Então você vê aí que Mateus diz uma coisa, João diz coisa diferente. Mateus coloca duas mulheres vendo um anjo. João coloca apenas uma mulher vendo dois anjos. Coisa diferente, não é, gente? Porque isso é lenda. Isso é lenda, não é um fato real. Jamais na história do homem alguém ressuscitou. Ressurreição só existe em livros feitos para crianças, em filmes de Hollywood, em livros de terror e em livros religiosos. Tudo ilusão. Então veja aqui a diferença. Um anjo em Mateus e dois anjos em João. E aí, como explicar isso? O Norman Geisler vai explicar agora, viu, Léo? Ele vai dizer que não há contradição aí, não há discrepância, viu? Certinho aí, Léo? Entenda, você tem que entender primeiro, para depois fazer alguma crítica ao Norman Geisler, viu? Entender primeiro. Então vamos lá, acompanhe aí. O Norman Geisler diz assim, Mateus capítulo 28, versículo 5. Porque Mateus diz que um anjo estava no sepulcro, ao passo que João diz que eram dois. Eis aí a interrogação. O Norman Geisler apresenta o problema. Espera aí, Léo. O Léo está doido pela solução, ó. O Norman Geisler apresenta o problema aí. Mateus 28, 5. Ele diz, Mateus 28, 5, refere-se ao anjo no sepulcro, depois da ressurreição de Jesus. Ao passo que João diz que havia dois anjos lá. João capítulo 20, versículo 2. Então, o Norman Geisler apresentou aqui o problema. Um anjo em Mateus, dois anjos em João. E agora ele vai solucionar, dizendo que não há contradição, que não há discrepância. Então vamos lá, solução! Aí, Léo já está rindo, ó. Solução, vamos lá. Diz o Norman Geisler, Mateus não diz que havia apenas um anjo. Diz aí o Norman Geisler. Mateus não diz que havia apenas um anjo. João diz que eram dois. E onde quer que haja dois, sempre há um, sem exceção. O crítico tende a acrescentar a palavra apenas ao relato de Mateus para torná-lo contraditório. Mas nesse caso, o problema não estará no que a Bíblia de fato diz, mas no que o crítico acrescentar.
E continua o Norman Geisler, Mateus provavelmente centrou sua atenção sobre o anjo que falou. Dirigindo-se às mulheres, disse, não temais. Mateus capítulo 28, versículo 5. João, porém, referiu-se ao número de anjos que elas viram, e viu 2 anjos. João capítulo 20, versículo 12. Muito bem, aí está a explicação do Norman Geisler. Nessa explicação aqui do Norman Geisler, ele cometeu aqui, gente, 2 erros. 2 erros. Então vamos lá. Vamos analisar aí, olhando o texto. Repito, o Norman Geisler cometeu 2 erros aqui. Vamos ver esses erros. Então ele diz assim, acompanhe aí. Mateus não diz que havia apenas um anjo. Ele está dizendo que Mateus não diz, no Evangelho de Mateus, não está escrito que havia apenas um anjo. Apenas um anjo. Ele diz que João colocou 2 anjos, porque se há 2 anjos, existe um anjo. Tudo bem. Então vamos aqui. Ele diz que Mateus não diz que havia apenas um anjo. Gente, isso aqui é para você brincar. É para você rir muito aí. É por isso que eu não tiro aí a razão do ateu Léo Marcolino. Porque quando ele lê aí, ele ouve os textos do Norman Geisler, ele ri muito. Porque não há outro caminho senão rir. 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 Certo? Então vamos aqui. Diz o Norman Geisler aí, gente, que a Bíblia, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, a Bíblia não diz, o Evangelho de Mateus não diz que havia apenas um anjo. Diz aí o Norman Geisler. O Evangelho de Mateus não diz que havia apenas um anjo. Ele diz aqui que as mulheres viram apenas um anjo em Mateus, porque elas centralizaram a atenção delas somente para o anjo que falou. Já o outro anjo que ficou calado, esse aí foi esquecido pelas 2 mulheres em Mateus. Que ele diz aqui que havia 2 anjos em Mateus, como também havia 2 anjos em João. Então ele está dizendo aqui, o Norman Geisler, que havia 2 anjos aqui em Mateus, que as mulheres colocaram aqui apenas as 2 mulheres deram atenção apenas a um anjo, aquele anjo que falou para elas, não temais. Entendeu? Então diz o Norman Geisler que as mulheres aqui se referiram apenas a um anjo, aquele que falou. Já o anjinho que ficou calado, o Norman Geisler disse que as mulheres não ligaram muito para ele, não deram muita atenção a eles, a esse anjinho que ficou calado, entendeu? Então o Norman Geisler diz que o Evangelho de Mateus não diz que havia apenas um anjo. Gente, isso é brincadeira. O Evangelho de Mateus diz claramente que havia apenas um anjo. Um anjo. E vou ler para vocês. Então vamos lá. Mateus, capítulo 28. Vou ler aqui o início. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então elas chegaram, as 2 mulheres chegaram ao sepulcro no domingo pela manhã. E diz aqui o versículo 2. Veja aí. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Viu aí, gente? Como o livro de Mateus é claro, ele diz que apenas um anjo estava no túmulo de Jesus. Veja aí, ouça o que estou dizendo. Vou repetir. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e não porque 2 anjos do Senhor
desceram do céu. O que o Norman Geisler fez aqui, gente, é uma brincadeira. É por isso que o Léo Marcolino morre de rir em sua casa. Repito, gente, o Evangelho de Mateus é claro. Só havia um anjo, apenas um anjinho desceu do céu para remover a pedra. E não 2 anjos, como diz aqui o Norman Geisler. Não vamos brincar com o texto bíblico. Não vamos estuprar o texto bíblico. Vamos respeitar o texto bíblico. Certinho? Então vou repetir. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E esse anjo conversou com as 2 mulheres. Então, veja, gente, o que é brincar com a Bíblia. O Norman Geisler diz o Norman Geisler, que no livro de Mateus não está escrito que havia apenas um anjo, que as mulheres viram apenas um anjo, aquele que falou. O anjo que ficou calado, as mulheres não citaram aqui. Isso é brincar com o texto bíblico, gente. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. O texto é claro. Houve um grande terremoto e desceu um anjo do céu. Desceu um anjo do céu e não 2 anjos desceram do céu. Isso é brincar com a boa fé das pessoas. Então aí o erro, vamos lá ao texto. Aí o primeiro erro do Norman Geisler. Havia apenas um anjo em Mateus e em João 2 anjinhos. Certinho? Muito bem. Aí ele diz aqui, o outro erro dele, ele diz, no finalzinho. Mateus provavelmente centrou sua atenção sobre o anjo que falou. Viu aí? Ele dizendo que Mateus citou apenas um anjo, aquele que falou. O anjo que ficou calado, aí as mulheres aí, o Mateus não comentou nada sobre esse anjo aí que ficou calado. E como você viu aí, quem desceu do céu foi apenas um anjo e não 2. Muito bem. E outro erro aqui, no finalzinho. Ele diz assim, João, isto é, o Evangelho de João. João, porém, referiu-se ao número de anjos que elas viram. Aí está escrito, e viu 2 anjos. João capítulo 20, versículo 12. Ora, em João, vamos pegar aqui a Bíblia. Em João, gente, capítulo 20, versículos 11 e 12, gente, é o que está em João. Então vamos aqui. Diz assim, Maria Madalena, a única mulher que estava no túmulo de Jesus, segundo o Evangelho de João, diferente dos outros evangelhos. Diz assim, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos, veja aí, a Maria, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então aqui no Evangelho de João, existe apenas uma mulher, a Maria Madalena. E ela vê aí, no Evangelho de João, ela vê 2 anjos, e não apenas um, como está em Mateus. E o Norman Geisler diz aí, olha o segundo erro dele no texto, ele diz aí que no livro de João, elas viram 2 anjos. Ele colocou aí, elas viram, como se houvesse várias mulheres ali que tinham visto os 2 anjos. Veja aí, ele colocou a expressão, elas viram. Bem no final aí, elas viram. Elas não. Ele está deturpando o texto bíblico. Elas não. Elas viram? Não. Está errado isso aí. O segundo erro do Norman Geisler. Ela viu, porque aí só há uma mulher no Evangelho de João. Ela, a Maria Madalena, viu 2 anjos.
e não elas viram. Viu aí o segundo erro de Norman Geisler. Gente, não há escapatória. Não há escapatória. Jamais no mundo, jamais na humanidade, um ser humano ressuscitou. Jesus, o judeu Jesus, nunca ressuscitou. A Bíblia está repleta de ressurreições, porque aquilo ali são lendas criadas pela imaginação do escritor bíblico. Resumindo, o Norman Geisler diz que o livro de Mateus não está escrito que havia apenas um anjo. Isso é brincadeira. Está lá que houve um grande terremoto, porque desceu do céu um anjo, e esse anjo removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Esse anjo estava sozinho. Já no Evangelho de João, Maria Madalena, apenas ela, viu 2 anjos. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Tá na cara. Falar que a Bíblia não tem erros e contradições é desonestidade pura ou pior. É canalice. É canalice. É canalice.